tema da mensagem de hoje é atingindo o alvo de Deus. Atingindo o alvo de Deus. E nós estamos aqui numa série de palavras que diz: envia-nos os ceifeiros. Os campos já estão brancos, a seara está aí, mas a série diz: envia-nos os ceifeiros. Mas eu quero dizer para você, e já quero liberar uma palavra para você, que o Senhor já enviou os ceifeiros. Por isso que você saiu da sua casa e está aqui, porque você já é um ceifeiro do Senhor. Isso você já precisa ter a certeza e a clareza diante de Deus, que você já é um enviado do Senhor. Mas diante desse envio, diante de você se tornar um ceifeiro, tem muitas coisas que podem embaraçar, na verdade, a nossa vida e a nossa caminhada com Deus, e nos tirar do alvo de Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida para tirar nós do alvo, do caminho, da direção, do centro da vontade de Deus. E eu quero dizer para você que muito dessas coisas não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Satanás, não tem a ver com tentação, não tem a ver com pecado. Eu não vim aqui hoje para falar de pecado. Eu vim aqui para falar dos seus alvos. Muitas das vezes o que faz com que nós não atingimos o alvo de Deus é porque nós queremos atingir os nossos alvos. Nós queremos atingir os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos objetivos, e não queremos saber qual é o alvo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você, todos aqui têm sonhos, todos aqui têm planos, todos aqui têm vontade de querer ser alguma coisa. Nós não estamos, por mais que nós estamos nessa terra aqui de passagem, mas nós queremos que a nossa passagem aqui na terra seja relevante, que sejamos referenciais, que amanhã ou depois meus netos, bisnetos, olha e reconheçam: não, meu avô, meu bisavô era um homem de Deus. Meu avô, meu bisavô era um grande empresário. Meu avô, meu bisavô era um grande médico. Não sei. Mas algo você quer fazer de relevante, não é verdade? Amém? Vocês estão aqui, estão comigo? Algo você quer fazer de relevante, para que a sua história seja contada. Mas eu quero dizer para você, qual de vocês, e eu também me encaixo nisso, tem o desejo de ser referencial, mas atingindo o alvo de Deus e não o seu? Às vezes isso é difícil. E eu quero dizer para você, vamos ler em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Deu church aí? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora apareceu, então vamos voltar. Versículo 4, acompanhem comigo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Então, como primeiramente saber como atingir o alvo de Deus? É sabendo que as armas nossas não são armas humanas. Nós não podemos combater as más circunstâncias como homens carnais. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim espirituais. E aí eu quero dizer para você, um dos motivos da qual nós não atingimos o alvo de Deus é porque nós queremos lutar com as nossas armas. Nós queremos conquistar as coisas com as armas que nós temos. Mas eu quero dizer para você que com as armas que nós temos, nada nós conseguiremos alcançar diante de Deus. William, como assim? É verdade. Porque Deus é espírito, as coisas são espirituais. E se você não enxergar as coisas no mundo espiritual, você não tem como lutar com as coisas espirituais. Se você não souber quem você é, você nunca vai saber o que fazer. Então hoje eu quero trazer a revelação que eu tive ao preparar essa palavra, de quem nós somos em Cristo Jesus. E por que nós se tornamos, e por causa disso, nós conseguiremos atingir o alvo de Deus. Porque
o seu alvo, você quer saber de uma coisa? O seu alvo, você pode alcançar. Por exemplo, eu tenho jovens aqui que querem ser médico, eu tenho jovens aqui que querem ser grandes advogados, eu tenho jovens aqui que querem ser aeromoça, deixa eu ver se eu lembro, querem ser engenheiro de TI, eu tenho jovens que têm futuros prósperos aqui, são seus sonhos, são seus planos. Isso você pode fazer? Você pode atingir? Pode, é no meio natural, é só você estudar, fazer a prova, passar na prova, pagar uma boa faculdade e depois você vai se formar. Isso é o meio natural. Esse é o seu alvo, esse alvo você vai conquistar. Mas eu quero dizer para você, e o alvo de Deus? Como que nós vamos alcançar o alvo de Deus se nós não se tornarmos como Deus? Nós não temos como atingir o alvo de Deus se nós não se tornarmos, não formos transformados como Deus é. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui é uma madeira com um prego e um parafuso. Tá dando para ver aí? Tá? Do lado esquerdo é um prego e do lado direito é um parafuso. E aqui nós temos um martelo e uma chave de fenda. E aí aqui está a grande confusão. Atingindo o alvo de Deus, usando as ferramentas corretas. Nós precisamos primeiramente saber quem nós somos. E eu quero nesse primeiro momento dizer que nós, ao nos convertermos, nós somos o martelo. E qual que é o objetivo do martelo? É afundar o prego nessa madeira. O alvo, então, meu e o seu, no momento que nós nos convertemos, é o quê? Atingir o prego, fincar ele nessa madeira. E então, eu sendo martelo, eu consigo fazer isso. Eu consigo realizar esse trabalho. Agora eu quero dizer para você que o alvo de Deus para nós é afundar o parafuso. Mas nós somos martelo. Como fazer isso? Existe um processo que Deus transforma o martelo em chave de fenda para que você consiga atingir o alvo dele. Você sendo martelo, você nunca vai conseguir atingir o alvo de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta, mas não me responda. Mas você que está aqui nesta noite, por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Eu comecei a introdução da mensagem falando por que você saiu da sua casa para estar aqui. Por que você tem feito o que você tem feito? Você já parou para pensar nisso? Por que você está trabalhando hoje? Será que a área que você está trabalhando hoje era aquilo que você planejou, que você queria ser quando crescesse? Por que você faz o que você faz? Se faça essa pergunta. Porque muitas vezes o erro está aí. Uma vez eu ouvi numa mensagem e algo me tocou. E eu comecei a pensar realmente como eu estou gastando os poucos dias da minha vida. E hoje é o dia do meu aniversário, então imagina como é que está em crise aqui no meu interior. Essa questão dos dias que estão findando, os meus dias estão findando, porque eu não sei se você sabe, mas você já nasce morrendo. Então eu quero dizer para você que os seus dias de vida são poucos. E aí, eu escutando essa mensagem, foi da seguinte forma. Havia um homem na igreja, e este homem era um empresário. Um empresário bem-sucedido, muito bem-sucedido, dono de várias empresas. E aí então, ali caminhando com Deus por um bom tempo, ele entendeu que ele deveria vir para tempo integral e ser pastor. Deveria então largar a sua empresa na mão dos seus familiares para dirigir a empresa e vir dirigir a igreja. E aí isso ele fez. E aí ele ficou alguns anos na frente da igreja. Conclusão, as suas empresas começaram a abrir falência. As suas empresas começaram a perder as finanças, recursos financeiros. O seu ministério também não estava rompendo. E aí ele chegou para o pastor que ordenou ele. Falou, pastor, tem alguma coisa errada. Agora eu vim para a obra aqui, vim fazer a obra, vim fazer a tua vontade, e a minha empresa está indo à falência. O pastor virou para ele e falou assim, sabe por quê? Porque você não sabe ainda quem você é. Você não nasceu para ser pastor. Você nasceu para ser o mantenedor da igreja. E aí então ele ouviu aquela palavra. E aí ele falou, então pastor,
partir de hoje, eu estou voltando para a minha empresa. E aí passou-se os anos, ele ergueu a empresa dele, sendo fiel a Deus, congregando na igreja da mesma forma, mas sendo fiel a Deus, e ele conseguiu fazer a sua empresa prosperar novamente. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Não é que é para você não vir para a igreja, mas o que eu estou querendo dizer para você é o quê? É descobrir realmente em Deus quem você é e no que Ele quer te usar. Quando você descobrir isso, você vai ser poderosamente usado na presença de Deus. Eu quero dizer que o pastor e Master Coach, Tiago Brunet, ele fala da seguinte forma: muitos anos eu andei caminhando com Deus, muitos anos, mas uma coisa é quando eu descobri quem eu sou. Ele descobriu que ele nasceu não para pastorear, por mais que ele é pastor, mas ele descobriu que ele nasceu para ser líder de pessoas, para treinar pessoas. E aí então o que ele faz? Ele, numa das mensagens dele, ele fala: se eu recebo um convite para palestrar em um ambiente que eu vou treinar pessoas, ou se eu recebo um convite para pregar numa conferência, aonde eu vou? Eu vou na palestra, porque foi isso que eu nasci para fazer. Mas o que nós mais vemos hoje é isso aqui, ó. O martelo querendo bater no parafuso. Não tem jeito, vai entortar. Existe um tempo de transformação. Existe um tempo que você vai se tornar a ferramenta correta. E eu quero dizer para você que esse tempo chegou hoje. Diz amém. Porque a palavra de Deus está dizendo nessa série que envia-nos os ceifeiros. Mas você precisa estar aberto para se tornar um ceifeiro do Senhor. Amém? Eu quero dizer para você que Deus tem um alvo para você, um objetivo, e o seu amor nos constrange a acertar o alvo. É o amor dele que vai nos constranger a cada dia a acertar o alvo. Não sei se você tem revelação de tamanho amor que Deus derramou sobre mim e sobre você, para que hoje Ele pudesse te usar para alcançar as vidas que Ele não pode ouvir. Uma vez eu falei aqui, e eu quero repetir isso. Eu não sei se você sabe o privilégio que você tem. Deus está querendo falar com um perdido, mas a Bíblia diz que o espírito do perdido está morto. Ele não tem como falar. Nem ele consegue falar com Deus, e nem Deus consegue falar com ele. E aí quem que Deus vai usar? Aquele que é espírito vivificante. É eu e você, para alcançar aquele que Deus quer falar, mas não consegue. Você já parou para pensar que você é boca de Deus aqui na terra para alcançar aqueles que estão perdidos? A palavra está dizendo: envia-nos os ceifeiros. Eu e você somos ceifeiros. Os campos estão brancos. Basta eu e você ir à seara. Basta nós irmos. E eu quero ler para você Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16 até o 18. Diz assim: e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, aqui do que a palavra de Deus está nos falando? Aqueles homens eram pescadores, mas nesse contexto aqui de Mateus 1, está falando simplificadamente, mas nós entendemos que em Lucas 5 fala detalhadamente o que estava acontecendo naquele lugar. Aqueles homens haviam pescado a noite inteira e não tinham pegado nada, mas Jesus estava ensinando à beira da praia. E eu falo isso no livro Abandono o Barco, está ali atrás, quem quiser comprar já leva, amém? Mas Jesus então estava ensinando à beira da praia, e aí ele está dizendo o quê? Vocês são pescadores de peixe. O alvo de vocês era se tornar grandes pescadores de peixes, mas o alvo que eu tenho para vocês é te tornar grandes pescadores de homens. Eu quero dizer para você que à medida que nós se aproximamos de Cristo, Ele nos revela qual é o alvo que Ele tem para cada um de nós. Mas nós só descobrimos isso se nós se aproximarmos dEle. Aqueles homens não ouviram estando em alto mar. Eles ouviram estando à beira da praia, ouvindo
a palavra de Jesus. Enquanto ele lavava suas redes ali, quem já leu o livro sabe que eu estou compartilhando algumas coisas ali. E neste momento, ele estava lavando suas redes e a palavra de Deus estava adentrando em seu coração. Estava fazendo o quê? Transformando o martelo em chave de fenda, para conseguir o propósito dele aqui na terra. Deus tem o prazer de alinhar os seus propósitos, os seus planos com o dele, para te fazer mais que vencedor. Você está pronto para responder a este chamado? Quem está pronto para responder este chamado diz amém. Amém. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus é que possamos acertar o alvo que Ele determinou para nós. Acredite, você está pronto para responder a esse chamado. Ele te escolheu e está te chamando da maneira que você está. Eu quero dizer para você que Deus não se enganou. Talvez essa frase de jargão, mas Deus me fala ao meu coração que tem pessoas aqui vindo para a igreja porque sim. Eu quero dizer para você que nesta noite Deus fala para você: eu não me enganei quando eu te escolhi. Eu não me enganei quando escolhi. Eu sei, eu te conheço. Eu conheço as suas falhas. Eu conheço a sua timidez. Eu conheço, talvez, aquilo que te atrapalha. Mas mesmo assim, eu te chamei, eu te escolhi. E é eu que vou te transformar. Não fique tímido. Não tenha medo. A maneira que Ele nos chama é a mesma que Ele nos salva. Isso que é interessante. A maneira que Ele nos chama é a maneira que Ele nos salva. Quando Ele falou para aqueles homens: a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Aqueles homens já haviam sido transformados, irmãos? Eles já haviam sido purificados? Eles já haviam sido batizados? Eles já tinham passado pela experiência da cruz? Não, eles tinham acabado de receber o chamado. Eles falaram, Jesus falou assim: é o seguinte, deixa tudo aí e me segue. Ele falou: diante da tua palavra eu seguirei. Sabe por que eles falaram isso? Porque alguns minutos atrás, sobre a palavra de Jesus, eles lançaram a rede e o que eles pegaram? Grandes peixes. Eu quero dizer para você, você é o ceifeiro, lança a rede e muitos peixes o Senhor vai te dar. Mas Ele está dizendo, simplesmente lance a rede para o lado direito. Eu quero dizer, muitas coisas o Senhor tem para nós. E quando Ele chamou nós, e é muito fácil a gente entender que Deus nos chama, e a palavra dele nos diz, em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então Ele nos chama no estado de pecador. E o que acontece? É mais fácil a gente acreditar na salvação, que Ele chama a gente da jeito que Ele nos salva do jeito que a gente está, mas não acreditamos que Ele nos chama também do jeito que a gente está. A gente acha que para a gente colocar a mão na seara, para a gente se tornar um ceifeiro, a gente precisa estar totalmente transformado. E eu quero dizer para você que não houve transformação ainda nesses homens. E Deus já os chamou e falou: a partir de hoje você será pescadores de homens. Aleluias. Primeira coisa que nós devemos saber, irmãos, é saber quem nós somos. Repita para o seu irmão: saber quem nós somos. Se você não souber quem você é, você nunca vai saber o que fazer. Eu quero dizer para você, se você não sabe nem que você é um martelo, sabe o que vai acontecer? Você vai bater aqui. Se você não sabe ainda que você já se transformou numa chave de fenda, você vai querer de qualquer jeito tentar pregar com a chave de fenda. A grande confusão dos dias de hoje é saber quem você é. Nós temos uma característica ruim de toda vez entrar em confusão, em conflito no nosso interior. Porque simplesmente alguma coisa que nos dá errado. Você está ali caminhando muito bem, muito correto ali, caminhando diante do alvo de Deus. Mas aí alguma barreira acontece. Sabe o que acontece com você? Você não para, não. Você não para. Mas sabe o que acontece? Já começa a criar dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Começa a criar dúvida no seu coração. Você começa então a não ter mais clareza de quem você é.
Mas você estava caminhando muito bem e uma vez, em sala de aula, um aluno fez uma pergunta. O nome da matéria era planejamento. Na verdade, era o nome do livro do pastor Ricardo Landim. Ele estava ministrando a matéria sobre este livro. E ele ministrando a matéria chamada Planejamento à Maneira de Deus. Uma matéria muito boa. Quem quiser o livro, depois eu empresto, eu tenho em casa. E aí, ele falou da seguinte forma, falando dos planejamentos de Deus na Bíblia, mostrando que Jesus planejava todas as coisas. E aí, então um rapaz, um dos alunos virou e falou assim: pastor, sabe o que acontece? Eu quero me disciplinar, eu quero planejar o meu dia, mas à noite eu planejo ali o meu dia, mas quando chega no decorrer do dia, eu não consigo fazer nada daquilo que eu planejei. O pastor virou para ele e falou assim: sabe por que você não consegue fazer nada do que você planejou exteriormente? Porque há uma confusão em você interiormente. O reflexo do que você faz é o reflexo, a parte exterior é o reflexo do interior. Se você não consegue se organizar, se planejar para o seu dia, é sinal que você está com confusões internas dentro de você. Eu quero dizer para você que se você não souber quem você é, você nunca vai saber o que fazer. Se você não souber, por exemplo, um médico, ele chega numa sala de cirurgia. Se ele não souber ali o que fazer, se ele não souber quem ele é, como que ele vai fazer aquela operação? Por que o médico consegue executar aquelas operações, aquelas cirurgias? Porque ele sabe quem ele é. Ele foi treinado para aquilo, ele foi preparado para aquilo. Agora coloca o Sandro lá fazer uma cirurgia. Eu não sou médico. Eu vou rasgar lá, amarrar 2 trompas lá, sei lá, e pronto. Se morrer, foi para a glória. Se não morrer, tá aí. Que Deus te guie. Mas eu não sei fazer isso. Agora eu quero dizer para você, o que Deus tem te mostrado que você sabe fazer. O que Deus tem usado você para fazer. Vamos ler Marcos, capítulo 1, do 17 ao 18, novamente. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, os seguiram. Quando nós ouvimos isso, quando nós ouvimos o chamado do Senhor, nada mais tem importância para nós. No livro de 2 Timóteo diz que aquele que conhece, que busca a Deus, estou contextualizando, que busca a Deus, não se embaraçam com as coisas desse mundo. Porque ele já sabe que ele não é mais desse mundo. Então ele não se embaraça com os negócios dessa vida. E o que, infelizmente, a gente mais vê é homens de Deus, mulheres de Deus, se embaraçando com negócios dessa vida. Se embaraçando porque ainda não sabem quem são. Eu quero dizer para você, eu vou abrir um paralelo aqui. Você já sabe se você vai ser um grande pastor ou se você vai ser um grande empresário? Você já parou para pensar nisso? Porque enquanto isso for dúvida no seu coração, você vai caminhar errante no meio do deserto. Você precisa ter revelação. As duas coisas é difícil caminhar junto. Ô William, mas não tem aí os empreendedores do reino? Tem. Mas antes deles serem pastores, eles sabiam quem ele era. Eles foram empreender. Antes deles serem empreendedores, eles sabiam quem ele era. Primeiro eles foram ser pastores. Primeiro você precisa saber quem você é. Atinge o alvo de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu não gosto muito, não sei se já perceberam. Eu não gosto muito de falar do seminário. Vocês já perceberam? Porque foi uma decisão difícil para mim. E eu saí de lá bem mais do que vencedor. Mas eu quero dizer para vocês que através do seminário, através de eu ter abdicado muitas coisas, para esse tempo, eu pude viver o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque eu atingi o alvo de Deus para esse tempo. Agora, eu estou querendo explicar para vocês o seguinte. Quando chegou essa proposta para mim no seminário, não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo? Quando chegou essa proposta para mim e para o Daniel do seminário,
E se eu não soubesse quem eu sou? Se eu não soubesse o que Deus quer fazer na minha vida? Se eu tivesse dúvida ainda no meu coração, se eu iria ser pastor ou se eu iria ser um grande empresário no ramo de lojas de decoração? Eu teria vivido o tempo do seminário? Na hora que o pastor falou, eu tinha falado, não, eu não nasci para isso, pastor. Eu ainda não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Mas minha esposa estava do meu lado. Na hora que o pastor me chamou e falou assim, William, vai ter o seminário, é assim, 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 o que a gente pode te ajudar é assim, assim, assim. Eu falei, pastor, eu só queria ouvir isso. Eu sabia que um dia ia acontecer, eu não sabia como, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por quê? Não estou falando isso para engrandecer o meu ego, não. Mas estou falando porque eu sabia eu sei o que eu quero ser. E eu sei o que Deus está fazendo por mim e através de mim. E eu quero dizer para você, eu não quero trazer culpa e acusação e condenação, pelo contrário. Eu quero despertar você para o que Deus quer fazer na sua vida. Mas nós precisamos orar, nós precisamos buscar diante dEle. Usando o quê? As armas espirituais. Todos estamos utilizando o nosso potencial para algo. Quando você responde ao Senhor, você passa a desfrutar de uma capacidade sobrenatural. Nós já não estamos falando aqui de uma capacidade humana. Nós estamos falando de uma capacidade sobrenatural de Deus. Mas o que está falando antes? Quando nós respondemos ao Senhor. Eu quero dizer para você, quem quer responder ao Senhor nesta noite? Diz amém. Por você respondendo ao Senhor, a capacidade vem do céu. A capacidade não vem mais de dentro de você, mas a autoridade agora já está dentro de você. Ela só começa agora a ser ativada através do Espírito Santo, através da manifestação do Espírito Santo dentro de você. Todos têm recebido capacidades, habilidades e ferramentas. A questão é, onde estamos utilizando? Aqui talvez o mais novo de convertido deve ter o quê? 3 meses, mais ou menos? É? Deixa eu ver, Bia, quanto tempo de conversão? 2 meses? 2 meses, eu acho que a Bia deve ser a mais nova. 2 meses de convertido. Eu quero dizer para você que com 2 meses de conversão, você já tem revelação de quem você é. Você já tem condição de responder ao chamado do Senhor, e a capacitação é sobrenatural, é de sobremaneira que começa a acontecer sobre você. Nós temos jovens aqui, eu fico impactado, nós temos jovens aqui, e alguns adultos também, com pouco tempo de convertido, e já estão ministrando na cela. Paulo, Jefferson, já está ministrando no encontro. Tem a ver com eles? Não, tem a ver com o responder ao chamado do Senhor, e a capacitação sobrenatural de Deus. É isso que acontece quando nós respondemos ao Senhor. O Senhor só está esperando você e eu responder ao chamado dEle. Só está esperando você decidir se é martelo ou você é chave de fenda. Decida o que você é. E se você falar, não, William, hoje eu sou martelo. Eu ainda sou martelo. Eu ainda estou envolvido muito com os negócios dessa vida. Eu ainda estou muito envolvido com os meus sonhos. Eu ainda quero alcançar os meus sonhos. Não há pecado nisso. Como eu falei, eu não quero falar de pecado aqui hoje. Não tem problema nenhum. Mas abra o seu coração para Deus. Fala, eu sou martelo, mas eu permito que o Senhor me transforme numa chave de fenda. E você vai ver. Tem um louvor que nós cantamos aqui na igreja, que fala, céus e terra se encontram por um propósito. O que está dizendo esse louvor? Que os meus sonhos com os sonhos de Deus se encontram para que o poder dele seja operado aqui na terra. Então não há problema de você sonhar. Só que você tem que dar liberdade para que Deus age dentro dos teus sonhos. Quero falar de algo aqui, talvez alguém saiba mais do que eu sobre isso. Mas existe um estudo que o cérebro humano demora 21 anos para ser totalmente completo, para ser totalmente feito mesmo. E aí até por isso que fala da moleira da criança, né? Por isso que é mole, porque o cérebro ainda não está totalmente formado. Mas depois dos 21 anos, olha que interessante, não sei se é verdade, mas depois de 21 anos,
só 10% do cérebro que nós usamos. Nós só usamos 10% do nosso cérebro. E aí eu quero dizer para você que grandes homens de Deus, não, grandes homens, igual talvez Albert Einstein, não sei que lá Dumont, lá, o pai da aviação, esses caras que inventou alguma coisa. Inventou a energia, inventou a luz, inventou o avião, porque tudo foi inventado, porque só quem cria é Deus. Só quem tem o poder da criação é o Senhor. Esses homens inventaram. Então essa pesquisa diz que quando você atinge mais de 10% do seu cérebro, quer dizer então que você está muito acima da média. É onde esses caras conseguem se destacar, conseguem inventar algo. E eu quero dizer para você que nós, como filho de Deus, aleluias, nós estamos muito além disso. Porque alguns recebem ferramentas, mas outros recebem o poder do Espírito Santo, que transcende todo entendimento natural. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está dentro de você. Então por que você está temendo algumas circunstâncias? Por que você está com medo de passar por algumas coisas? A mente de Cristo está sobre você. Aleluias. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. A partir do versículo 11, Ednilson. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão, olhem para cá, presta atenção. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu quero dizer para você que, olha que privilégio nós temos. Nós temos o privilégio de receber o Espírito do conhecimento da mente de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, o que vai poder te paralisar? Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Vou repetir. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero ouvir 3 aleluia. 1, 2, 3 e... Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos a mente de Cristo, irmão. Então eu quero dizer para você que os 10% que a sociedade fala que você tem é muito pouco diante do conhecimento que já está dentro de você. Então eu quero dizer para você, irmão, tá com dificuldade, tá com medo, tá com circunstâncias ruins? Espírito Santo, me revela como que eu saio dessa. Espírito Santo, me revela como que eu saio, como eu desembaraço esse negócio deste mundo aqui, porque eu quero deixar de ser martelo e se tornar chave de fenda para viver o teu propósito. Ele está dentro de você, irmãos. Não procure tratar as circunstâncias da sua vida no meio natural, porque você já não é mais natural, mas a Bíblia nos diz que você hoje é um ser espiritual. Então as coisas para você não são mais discernidas no natural. A palavra nos diz que as coisas do Espírito para um homem natural são loucuras. Então por que você está querendo se tornar natural, sendo que você já é espiritual? A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e nós éramos alma. E a alma virou ego, conclusão. Mas, então por causa disso, por causa do pecado, nós se tornamos alma vivente. Mas após a morte e ressurreição de Jesus,
Ele nos deu a nossa natureza. E agora nós não somos mais alma vivente, mas agora espírito vivificante. Então por que você quer ser conduzido pela tua alma ainda? Agora eu já estou falando aqui no estado que você já é chave de fenda. Mas você quer voltar a pregar o prego. Você já está no estado de parafusar, meu irmão. Mas você quer voltar a pregar. Aí eu quero dizer para você, você vai conseguir? Não encaixa. O que eu estou querendo dizer para você? Por que na sua vida alguns sonhos, alguns planos estão dando errado? Sabe por quê? Porque você já é essa chave de fenda. A chave de fenda não dá mais para pregar. O nível agora é maior. Pode ter certeza que o que Deus tem para você é muito maior do que os seus sonhos. Simplesmente viva a partir de agora com a mente de Cristo, se tornando chave de fenda e parafusando o parafuso na madeira. Não permita você se tornar cativo de nenhum pensamento natural. Diz amém? Amém. Você recebeu muito mais do que dons e ferramentas. Você recebeu o próprio Espírito Santo. Alguns dizem que não receberam dons de Deus. Na verdade, além disso ser um sofisma, é preciso entender que você recebeu o próprio Espírito Santo. Que dom poderia ser maior do que esse? Que dom poderia ser maior do que o Espírito Santo dentro de nós? Que sabedoria poderíamos ter, alguém ter, maior do que a do Espírito Santo? Sendo que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, versículo 3, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E aí então quando Deus liberava o haja, a junção da palavra de Deus, juntamente com o Espírito, as coisas se criaram. Eu quero dizer para você que esse Espírito Santo que criou os céus e a terra está dentro de você. A mente dele está dentro de você. Então não é com as armas carnais que nós devemos lutar para atingir o alvo, mas sim com as armas espirituais. E uma delas é sabendo quem nós somos. A outra é usando a mente de Cristo em nós. O Espírito Santo é o combustível que nos move na capacitação de Deus para atingir o alvo dele. Não tem como nós atingirmos o alvo de Deus se não for por meio do Espírito Santo em nós. Por isso que eu estou falando, não permita voltar a ser almático, mas seja espírito vivificante. Não tem como, não vai dar certo, não vai encaixar. E eu quero dizer, terceiro e último tópico, movendo-se na capacidade de Deus. Repita para o seu irmão que está do seu lado, movendo-se na capacidade de Deus. Quando você sabe quem você é, então agora quando você é conduzido pela mente de Cristo, essa mentalidade agora é quem te capacita a se mover diante do poder de Deus. É isso que Ele quer para nós, esse é o alvo dele. 1 Coríntios 2,16, está errado isso aqui. Não vou falar onde que está não, Edilson, está errado aqui. Vamos ler comigo, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olhem para cá. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-nos desta geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Do que nós estamos falando aqui? Se movendo na capacidade de Deus. Através do que? Do Espírito Santo. Quero dizer para você de que dia que nós estamos falando aqui? Do dia de Pentecoste, meu irmão. Nós estamos falando do dia do derramamento do Espírito Santo. Pedro era um cara
totalmente instável. Lembra que eu falei aqui no começo? Ele era exatamente aquele cara que planejava o seu dia e não conseguia fazer tudo aquilo que planejou, porque o seu interior era totalmente desequilibrado. Pedro, eu sempre falo, Pedro ele era um cara sensacional. Ele conseguiu ir do céu ao inferno em 3 versículos. Primeiro ele tem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Depois ele quer afastar o Jesus do propósito dizendo, eu dou a minha vida por ti, tu não morrerás. Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que ele foi chamado de homem da qual teve a revelação do Espírito, 3 versículos depois ele é chamado de Satanás. Para você ter ideia de quão estável ele era. Mas após o derramamento, olha para cá, após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, este homem se levantou, enquanto todos que estavam ali não estavam entendendo nada. E eu quero dizer para você que há pessoas do seu relacionamento que vai olhar para você, vai ver você cheio do Espírito Santo, as coisas se movendo na capacidade de Deus e falar, não estou entendendo nada. Você vai responder, não entende mesmo não, porque as coisas do Espírito não se discernem por meios naturais, mas sim pelo Espírito. Vai começar a acontecer coisas ao seu redor e as pessoas vão se espantar. E você vai dizer, não sou eu quem estou fazendo, mas quem está fazendo é o Espírito Santo, porque é Ele que me capacita para se mover na velocidade de Deus. Aquele homem, então, naquele ambiente, estavam ali, a palavra nos diz que aqueles homens estavam como embriagados. E aí aqueles que não foram batizados, estavam olhando para eles e falaram, o que está acontecendo ali? Aqueles homens tão cedo já encheram a cara, entortaram o caneco. Aí Pedro, oh aleluias, Pedro se levanta e fala assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês não estão entendendo. Havia uma promessa, e a promessa eis de se cumprir hoje. E eu quero dizer para vocês, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sabe o que isso aconteceu, irmãos? Nenhuma pregação, 3.000 almas se converteram instantaneamente. Isso é se mover na capacidade de Deus. Eu quero dizer para você, eu quero viver isso. Eu quero viver. E eu vou viver isso, porque eu sei quem eu sou. Às vezes nós lutamos tanto, é tanto tempo lá lutando, para conseguir ganhar uma vida. Os líderes de célula estão aqui. É tão difícil trazer uma vida para a célula, para visitar uma célula. Mas eu quero dizer, esse tempo acabou, porque agora a unção do Senhor está liberada sobre nós, e nós iremos se mover na capacidade de Deus. Uma ministração sua, eu quero declarar, liberar essa palavra, uma ministração sua, você vai ver quantas pessoas vão se converter diante de Deus. Porque agora não tem mais a ver com você, isso tem a ver com a mente de Cristo que está em você. Não vai ser você que vai falar, mas Cristo vai falar as coisas certas para aquelas pessoas se quebrantar diante dEle. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver agora quem você se tornou. Você agora está atingindo o alvo de Deus. Irmãos, eu quero viver isso. E eu não quero esperar. Estou na liderança dos jovens tem 1 ano e meio mais ou menos. E eu tenho declarado desde o começo que nós seremos a maior rede de jovens aqui do bairro Taboão. Diz amém. Diz amém. E isso é muito forte no meu coração. E este ano, foram liberadas muitas palavras para mim, principalmente um tempo antes de terminar o seminário. Foi uma semana muito intensa de Deus, Espírito Santo falando ao meu coração, usando pessoas para falar ao meu coração. Testificando, olha só, quero falar aqui, nós estamos falando, não sei nem porque que Deus está me lembrando disso. Mas eu quero dizer para você, nós estamos falando aqui de martelo e prego. E eu sempre tive a convicção que nós vamos ser a maior rede de jovens aqui do Taboão. E aí, este é o meu alvo. Este é o meu sonho. O Senhor está alinhando. E uma das palavras que foram liberadas para mim na semana da minha formatura foi para mim não sonhar menos que o que o meu pastor sonha. Porque eu vou muito longe. Eu vou alcançar, não eu, William, mas a mente de Cristo que está operando em mim, fazendo eu me mover na capacidade de Deus, nós iremos alcançar, a IAAP irá alcançar os continentes. Mas você olha hoje e você fala, como? Isso é tão difícil, trazer uma vida para a célula.
Eu não olho para as circunstâncias, mas eu olho sobre aquilo que foi liberado sobre a minha vida. E é isso que eu quero viver. E eu não vou esperar 10 anos, irmãos. Eu quero que seja sim, liberando a palavra e 3.000 pessoas se convertendo diante de Deus. Eu já falei, em 2017, nós estamos em 2017, em 2018 não, mas em 2019, eu quero fazer uma conferência, estava no ginásio do Grêmio ali, ó. Eu quero encher aquele lugar ali. Entendeu? E numa palavra liberada, as pessoas se render diante de Deus. Por quê? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele quer fazer. Eu só estou me colocando na brecha, permitindo deixar de ser martelo e se tornar chave de fenda. E eu quero dizer para você, que quando nós nos tornamos chave de fenda, meu sogro não chegou ainda, que pena. Porque eu quero dizer para você, por que ele não chegou ainda? Que pena. Porque eu ia te mostrar que quando nós deixamos de ser martelo, se tornamos chave de fenda, o poder do Espírito Santo em nós nos torna, sabe no quê? Numa parafusadeira. É mais rápido, é mais ligeiro, não tem esforço nenhum, não tem poder nenhum em nós, é só apertar o botão e acabou. Aconteceu, foi isso que aconteceu com Pedro. Ele só abriu a boca. E Deus está falando para você, ceifeiro, só abre a boca, porque é eu que vou fazer. Se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite, com essa clareza, com essa certeza. Eu quero dizer para você, irmãos, eu vou fazer um merchan.